Vamos abrir nossa Bíblia, porque já foi lido esse versículo aqui hoje, e eu estava comentando ali com Sara que já não precisava mais nem pregar, porque tudo que Deus colocou no meu coração já foi falado aqui hoje. Aí eu só vou reforçar, tá? Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: E se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vamos repetir, irmãos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falaram muito fraco. Vocês não têm confiança no que estão falando? Vamos falar mais forte? Eu e a minha serviremos ao Senhor. Estamos declarando que nós serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Podem se sentar. Eu agradeço, pastor Celso, a pastora Sara, pelo convite para estar aqui hoje e falar de missões e família. Já foi tudo dito. Eu só queria trazer um exemplo da minha família, né? O João Pedro hoje não está. Pode deixar. O João Pedro hoje não está aqui conosco. Ele está num lugar muito melhor. E nós sabemos que Deus faz. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Por mais que doa o nosso coração, mas nós temos que continuar a missão que o Senhor, né, nos deu. A missão do João Pedro encerrou. E vocês sabem que ele era um missionário do Senhor. Uma certa vez, por falar de missão e família, nós fizemos uma viagem para o Recife. E chegando lá no hotel, nós pedimos um táxi para conhecer a cidade. E nós saímos para conhecer a cidade. E João Pedro sentado atrás comigo, Alice foi na frente com o motorista, e atrás ele começou a cantar o hino que Alice cantou hoje. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. E ele cantando, aí o motorista falou assim, vocês são evangélicos, né? Estou vendo, o menino está cantando tão bonito. Então, ele foi falando que ele era desviado. E que a mãe dele era do círculo de oração, que orava muito por ele. E nós começamos ali, Alice e eu começamos a falar, né, que ele teria que voltar, que Jesus está voltando, o que ele estava esperando? A mãe dele estava lá de joelho aguardando, né, orando, aguardando a volta dele para Jesus. E aquele cântico do João, sabe, mexeu com o coração dele. Ele chorou naquele volante. E nós passamos em frente à Catedral das Assembleias de Deus, né, em Recife, é tipo um estádio. Ele falou assim, esse aqui é a Assembleia de Deus. Se vocês quiserem hoje à noite, tem culto, eu posso trazer vocês aqui. Falei, queremos sim. E ele nos levou lá à noite. Ele queria ficar no táxi. João Pedro falou para ele assim, vamos, vamos. E ele saiu e foi com a gente assistir o culto. E sentou ele, Alice, o senhor, Alice, João Pedro e eu, que ele tinha que ficar no meio, né? Porque o meu medo era ele. E aí, na hora que chega o apelo, irmãos, tinha mais de 1.000 pessoas dentro daquela igreja. Era muita gente, nas galerias, em todo lugar. E ali, quando começou o apelo, muitas pessoas indo lá na frente. João Pedro sai, eu tento puxar ele pela camisa, eu não consigo puxar. E ele vai e pega na mão do rapaz e leva o rapaz lá na frente. Aí Alice, vai Alice, vai junto. E levou aquele rapaz lá na frente. E quando foi no dia seguinte, esse rapaz foi nos levar no aeroporto. E ele falou assim, olha, cheguei ontem, minha mãe estava orando. E antes dele ir embora, Alice pegou a Bíblia que nós estávamos levando, Alice pegou a Bíblia e deu para ele. E ele disse quando ele chegou,
A mãe dele estava de joelho orando pela vida dele. Mamãe, hoje eu voltei para o Senhor, uma criança. É um adulto, mas uma criança com síndrome de Down. Foi através dele que eu aceitei Jesus. Eu voltei para o Senhor. Ele me levou lá na frente. Outro testemunho, irmãos, foi agora. Depois que ele partiu, eu encontrei com uma família. E esse senhor veio dizer para mim, sabe por quê, Raquel, que eu estou agora nos caminhos do Senhor? Minha família orou por mim tantos anos. Eu queria encontrar com você para te dizer isso. Foi João Pedro, através da vida do João Pedro, que hoje eu sou um servo do Senhor. Ele é diácono da igreja, irmãos. A família orava, intercedia. E agora ele falou assim, agora eu sou um servo do Senhor. E eu louvo pela vida do João Pedro. Foi através da vida dele que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E a esposa dele estava junto e a filha falou, realmente foi isso. Nós orávamos e orávamos, mas não tinha jeito dele ir para a igreja. Mas uma certa vez nós fomos visitar a igreja dessa senhora, dessa irmã. E João Pedro, né, chamaram lá, se estava faltando uma pessoa para interpretar José lá na frente. E João Pedro imediatamente foi. Foi essa ação do João Pedro que tocou o coração dele. Então, irmãos, muitas vezes a gente nem sabe como que Deus está usando. A gente nem sabe. Isso é missão em família. Isso é missão dentro da família. Vocês devem estar me questionando por que a irmã Raquel está com essa bolsa pendurada pesada? Muito pesada. Bem, eu pensei mesmo que isso aqui poderia falhar, por isso que eu já vim prevenida. Irmãos, o que nós estamos carregando? Eu sei que toda mulher usa bolsa. É ou não é? Todas nós usamos bolsa. Mas os homens também não ficam para trás. Não vai usar uma bolsa igual a minha, mas vai usar uma pasta, não vai? Quando vocês têm que trabalhar, não tem que carregar? Pois bem, nossa casa, nossa família é como carregar uma bolsa. O que nós estamos carregando dentro da nossa família? O que eu estou carregando dentro da minha casa? Eu estou evangelizando a minha família, como o irmão falou ali. Eu já tinha pensado nisso hoje à tarde, quando estava estudando. A missão começa dentro da família. É quando eu estou educando os meus filhos, quando você está educando seus filhos, é que você está evangelizando. Porque evangelho, irmão, muitas vezes estão deturpando o evangelho. Mas é seguir a Jesus. É ou não é? E essa família, ela precisa... O que você está carregando dentro da sua casa? Aqui dentro da bolsa, eu tenho uma Bíblia. Tem uma outra maior aqui, mas eu trouxeessazinha aqui. A Bíblia, a palavra de Deus. Como você está ministrando a palavra de Deus para os seus para a família? Porque quando você ministra a palavra de Deus para os seus filhos pequenos, você está registrando nos seus corações a palavra de Deus. E a palavra, em Efésios capítulo 5, 15 e 16 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Mas se você tiver com a palavra de Deus na sua casa, mostrando para os seus filhos, todos os dias, você vai estar levando a palavra, evangelizando dentro da sua casa. Missões dentro da sua casa com a palavra. Eu fui criada com a palavra. Nós fomos criados assim, irmãos. Se saísse, não orasse, já orou? Volta aqui. E a gente voltava e orava. E eu eduquei meus filhos assim também. Mateus, quantas vezes ele ia sair? Meu filho já orou? Ele voltava a fazer a oração dele. Porque nós temos que ensinar essa palavra. Porque é isso que fica registrado no seu coração. E quando ele envelhece, eu estou aqui, já estou idosa. A palavra não sai do coração, irmãos. Porque quando você educa a sua família dentro da palavra de Deus, você registra na memória, né? Você faz memória
no seu filho da palavra de Deus. Mas aí, irmãos, nós precisamos ver o que tem dentro da minha casa, o que está precisando dentro da minha casa para eu conseguir fazer alguma coisa. Irmãos, nós vemos que o que Deus está colocando dentro da minha casa e o que eu estou colocando dentro da minha casa. Porque uma família forte, irmãos, ela precisa carregar o quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É amor, é a união, a unidade e a compreensão da palavra todos os dias. Mas aí a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Porém, então vazia. E muitas casas, irmãos, estão deixando de falar a palavra de Deus e estão enchendo as suas casas com televisão, com novelas, com coisas imorais, né? Com redes sociais que vê de tudo e muitas preocupações para as mães e para os pais, né? Estão vazias da presença de Deus. Muitas casas estão vazias da presença de Deus. E eu vou dizer para vocês, Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela é o quê? Ela é luz para o meu caminho. Amém, irmãos? E quando a palavra entra na sua casa, entra na minha casa, Deus entra junto. O Espírito Santo entra junto com a palavra. Porque a palavra começa a movimentar a sua família. E aí nós vemos o quanto Deus faz e Deus começa a abrir as portas da sua casa com a palavra. E o que nós abrimos uma casa, irmãos? Olha o que eu carrego dentro da minha bolsa. É uma chave. A chave, ela abre, ela serve para abrir, mas também para fechar. E quando eu abro, né, a minha casa para a luz do Evangelho, né, eu abro para o amor, para a caridade, para a proteção, para o bom relacionamento. Mas eu tenho que fechar para a agressão, eu tenho que fechar para as coisas terríveis do mundo, fechar para o mundo. Porque o mundo oferece muita coisa e parece boa, parece bonita, mas só parece. Porque quando vai ver, não tem nada de bonito, não tem nada de bom. Mas quando você abre para o amor de Deus, para o Espírito Santo de Deus, para o sangue do Cordeiro estar aspergido nas suas portas, nas suas janelas, aí o inimigo não tem como entrar. Aí você está fazendo o quê? Fechando para o inimigo e abrindo para Jesus. A chave ela é importante na nossa vida, porque ela abre também vitórias. Porque a gente costuma dizer que a oração é a chave da vitória. E a oração eu aprendo como? Lendo a Bíblia. E aí eu tenho a chave da vitória na minha vida. Que hoje tenhamos a chave da oração, a chave da comunhão aberta nas nossas casas, mas fechada para o inimigo. Aqui você não entra. Aqui você não tem domínio. Porque aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus. Na casa de vocês, quem habita é o Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo de Deus, a imundícia fica lá. Não entra dentro de casa. Porque é o Espírito Santo que está tomando conta da sua casa. Não só a sua casa, família, mas você mesmo como pessoa, como um evangélico, né? Que evangelho, irmãos, é viver a vida de Cristo. É seguir o caminho de Cristo. Não é só oba-oba. Mas o evangelho, ele é puro, né? Ele é amor, ele é tranquilidade para o nosso coração, porque nós vivemos aquilo que Jesus ensinou, não é? Sermos obedientes à palavra de Deus. E você precisa da chave, porque ela representa a sua autoridade espiritual dentro da sua casa. Irmãs
Irmãos, mães, pais, vocês têm autoridade espiritual. Está dentro do seu teto, você tem autoridade espiritual para lidar com a sua família de acordo com a palavra de Deus. As portas da sua família têm aberto para o Senhor? A sua família está aberta para o Senhor? E agora, irmão, nós vamos ver outra coisa que tem dentro da bolsa, que é o celular, que está destruindo famílias. O celular, ele é muito bom, ele traz muita coisa, né? Às vezes a gente está preocupado com o filho liga, ai, que bom, né? Tá tudo bem. A gente recebe também muitas notícias de WhatsApp de golpe, né? Mas, olha, tem muita gente usando isso aqui como uma arma para destruir as famílias, com pornografias e tudo mais, porque ninguém vê, só ele que vê, não é? Tem pessoas que têm agora até a tela, que quem está do lado não vê o que você está vendo. Então, cuidado quando você for dar um celular para o seu filho, né? Ter esse cuidado, porque às vezes o filho está vendo coisas que não servem, que não agradam ao Senhor, que não condiz com a palavra de Deus. Então, tem que ter essa prudência. Celular é muito bom, mas ele também pode destruir e desconectar você de Deus. Porque o momento que você tem que ter um relacionamento com Deus, você está se relacionando com o seu celular, uma pessoa que está longe. E muitas vezes, irmãos, tirar comunhão. Porque você, às vezes, está sentado à mesa e está lá, ó, comendo e olhando o celular. Enquanto poderia estar conversando, dialogando. Porque muitas vezes o celular está destruindo famílias. Você fala, a pessoa nem te escuta, né? Aí você tem que falar, oi, oi, olha para mim, eu estou falando com você. Né? E está sentado à mesa. E está terminando, acabando com a comunhão, com o diálogo dentro de casa. E às vezes as pessoas até se correspondem dentro de casa, não fala não, manda mensagem, não é? Manda mensagem, fulano, isso assim, 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 nem fala mais. Não abra a boca para dialogar. Deus se agrada com isso? Não, a tecnologia não substitui o Espírito Santo, irmãos. A tecnologia não substitui a família. A tecnologia não substitui o revestimento do Espírito Santo na sua vida. Tem que prestar atenção nisso, porque senão as famílias vão se destruindo. E vamos continuar. Ah, lembrei. Tem algo aqui que está pesando muito a minha bolsa. Sabe? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma pedra. Que é um vidro aqui, mas é bem pesado, sabe? Está pesando bem. Pedra. O que tem sido pedra dentro da sua família? O que tem sido um peso na sua família? Sabe? O peso, ele traz mágoas, ele traz discussões, né? Muitas famílias estão carregando esse peso terrível. Esquece que Jesus morreu na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E está lá com mágoa, guardando mágoa. Irmão, se não perdoarmos, nós não vamos entrar no céu. Nós temos que abrir, tirar esse peso da mágoa e deixar o Espírito Santo limpar o nosso coração. Olha, perdoar não é fácil. A pessoa não merece o seu perdão, mas você precisa perdoar. Ele não merecendo, porque você precisa entrar no céu. E para entrar no céu, você precisa perdoar. E é isso, é tirar esse peso. Quantas pessoas deprimidas, sofrendo, com um peso terrível, enquanto, quando ele entregar para Jesus esse peso, o que Jesus disse? Que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer, entregar para o Senhor. E Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o poder do Espírito Santo que vai te aliviar, tirar esse peso
que está dentro da sua família. Comece a orar hoje. Hoje o Senhor está fazendo uma obra dentro da sua família, tirando todo o peso que está impedindo o relacionamento da sua família com Deus. Comece a orar hoje. Senhor, tira, elimina tudo o que está impedindo que estejamos mais próximos de Deus. O relógio, irmãos. Eu botei um relógio aqui. O relógio é o tempo. Eu sei que eu tenho tempo aqui para terminar de falar. O tempo, irmãos. Hoje nós temos tempo para tudo. Tem o horário do seu trabalho, você tem que chegar no horário, não é? Você tem tempo para pegar na sua internet, ver de manhã seu e-mail, certo? Você olha o seu e-mail de manhã, você olha tudo, você tem tempo. Mas não teve tempo do seu devocional. Chega no final do dia, ai meu Deus, eu nem orei, hoje eu nem li a Bíblia, eu não fiz nada, eu só me preocupei com as coisas, né, do dia a dia, com as circunstâncias. Tempo, é hora. Nós temos que buscar ao Senhor e esse tempo também são os nossos compromissos. Mas não temos tempo para a nossa família. Quantas pessoas não têm tempo para sentar junto, não está nem vendo os filhos crescerem, porque não tem tempo. Né? Às vezes a gente costuma dizer fazer memórias com as crianças, né? Mostrar, brincar com eles. Não, os pais não têm mais tempo para isso. Não, meu filho, deixa aí que eu estou ocupado aqui, depois eu vejo isso aí. Papai, me ajuda aqui no. Não, meu filho, depois eu vejo, agora não. É ou não é? Cuidado com isso. Isso pode prejudicar o crescimento espiritual do seu filho, o crescimento emocional. Dê atenção para os seus filhos, dê atenção para a sua família. A sua família precisa de você. Tanto mãe quanto pai. Filhos, dê atenção aos pais. Eles precisam de você. Não é só os pais, só os filhos que precisam dos pais, mas os pais também precisam dos filhos. E olha, mais uma coisa que eu trouxe aqui, que a gente tem que verificar dentro da nossa casa. Perfume. Nós somos o perfume de Cristo, irmãos. Nós temos que exalar o perfume de Cristo dentro da nossa casa. A nossa família precisa exalar o perfume de Cristo. Porque se nós não olharmos para isso, irmãos, os nossos vizinhos têm que ver Jesus na nossa vida. Os nossos vizinhos têm que perceber que o nosso caminhar, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa que serve a Jesus. Não é? Por quê? Porque a sua casa passa a ser um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de oração. Nós precisamos do perfume de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 15 diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Quem está exalando aqui o perfume de Cristo? Na sua família. As pessoas da sua família veem Cristo na sua vida? Vê o agir de Deus na sua vida? E olha, irmãos, outros estão exalando gritos, outros estão exalando frieza espiritual, outros estão exalando divisão. Mas não é isso que o Senhor quer, porque quando você ministra a palavra do Senhor na sua casa, você vai ter amor, compreensão. Amém, irmãos? Mas para encerrar, nós temos aqui, irmãos, um lenço. Hoje eu já usei esse lenço. O Senhor enxugará todas as lágrimas. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas. É o lenço espiritual que a sua família tem. Quantas vezes você tem orado pelo seu filho? Quantas vezes você tem orado pela sua filha? Clamando ao Senhor. A mãe daquele rapaz que eu contei no início estava lá chorando e o Senhor enxugou as suas lágrimas. O Senhor hoje está aqui, irmãos, para recolher as suas lágrimas. Lágrimas de mães, lágrimas dos pais, lágrimas dos filhos. E o Senhor está aqui abrindo portas.
Você crê que o Senhor está abrindo a sua porta amanhã? Você crê que o Senhor está abrindo a sua porta? Que o Senhor está enxugando as suas lágrimas de quanto você pediu? E agora a sua bênção está chegando, porque esse é o nosso Deus, irmãos. E hoje nós estamos aqui para falar desse amor de Jesus. E é isso tudo que nós vamos guardar dentro da nossa casa, irmãos, para sermos fiéis, né, servidores do Senhor. E agora nós estaremos pedindo à igreja que se levante. Vamos orar pelas famílias. Já foi orado, mas vamos orar novamente, Pastor Celso. Estaremos orando pelas famílias, para Deus hoje tirar todos os empecilhos, todas as coisas que impedem o seu lar de receber o Espírito Santo. E hoje você vai chegar, vai encontrar o Espírito Santo lá. Amém, irmãos? O Espírito Santo está na sua casa. Já está movimentando. E você crê nisso? Nós cremos, então vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus. Pastor Celso fazendo essa oração pelas famílias. É o pastor da igreja. Amém, irmãos? E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração.